Vamos lá. Então, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos nesse nosso encontro de sábado do Grupo Assistencial Francisco de Assis, hoje que é dia 1º de maio, dia do trabalho, né? E nós estamos aqui trabalhando também, né? Ainda que seja só por vibração, mas isso também é um trabalho, né? Para os nossos amigos espirituais. Hoje, a palestra de hoje, o tema da palestra é convivência. E o nosso palestrante é o Oswaldo Bastos. Seja muito bem-vindo, viu, Oswaldo? Obrigado, André. Muito obrigado. A nossa leitura de hoje é do livro Ceifa de Luz. O Ito vai colocar aí na tela para a gente acompanhar todos juntos. Capítulo 52. Em família espiritual. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, sem notar a trave que está no teu próprio? Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 3. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí a necessidade da convivência, em que nos espelhamos uns nos outros, não para criticar-nos, mas para entender-nos. Através de bendita reciprocidade, nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Assim é que, no educandário da existência, aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte, que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido objeto, que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, sem reconhecer-lhes as dificuldades e os sofrimentos. Que não analisa as razões dos outros a fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer-lhe. Que não se enxerga passível de censura ou de advertência em momento algum. Que se considera invulnerável nas opiniões que emita ou na conduta que expose, que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as faltas alheias, que não se dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral, que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir. Será talvez de todos nós aquele que mais exige entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessitado de amor. Então, meus queridos, eu vou pedir a todos para que a gente possa fechar os nossos olhos e imaginar a doce figura de Jesus nos acolhendo, nos recebendo com um sorriso largo, os braços abertos, querendo nos receber no seu abraço fraterno, mas acima de tudo no seu amor incomensurável. Imaginemos que estamos lá no GASFA, sendo recebidos pelos nossos irmãos, pelos mentores espirituais daquela casa, por Francisco de Assis, em meio à natureza, as árvores, os pássaros, bem a gosto do mentor espiritual da nossa casa. E que nessa manhã de sábado possamos, com as reflexões que o nosso irmão Oswaldo vai nos passar,
compreender um pouco mais sobre o nosso papel aqui na Terra, como espíritos irmãos, e sobre a necessidade que temos de convivermos uns com os outros. Que essa reflexão nos inspire e que nos ajude a, nesse momento difícil pelo qual passa o nosso planeta, possamos conviver cada vez melhor, entender cada vez melhor e ajudar na construção de um mundo melhor. Então, nós pedimos a Deus nosso Pai, a Mestre Jesus e aos amigos espirituais da nossa casa, que iluminem o nosso irmão Osvaldo e iluminem a cada um de nós enquanto refletimos essa lição de hoje. E vamos começar os nossos trabalhos agradecendo a Deus e a Jesus. Osvaldo, seja muito bem-vindo, mais um sábado, mais um encontro aqui com a gente. Nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco, sempre com esse sorriso largo, aberto, gostoso mesmo, viu? Muito obrigado por você estar aqui. E a palavra é sua, meu amigo. Eu sou muito honrado de estar aqui mais uma vez com vocês, que eu me sinto inteiramente acolhido, porque tenho muito amor e carinho por todos vocês. Eu conheço alguns aí há muitos anos, desde que eu vim para Brasília, em 96, e essa amizade ela perdurou até hoje. Só vou pedir um minuto, porque nós falávamos antes de entrar aqui na palestra sobre os bichinhos, né? Os animais, que o gatinho de um, o cachorrinho de outro, e a minha gatinha está exatamente aqui na varanda querendo entrar, e se eu não abrir ela vai miar e vai nos atrapalhar. Então eu peço só um minuto aqui, viu? Desculpa, pessoal. Ela gosta, e ainda vai ficar por aqui. O Chico Xavier tinha a boneca, né? Que era a cachorrinha. Que quando ele ia fazer o evangelho dele, toda noite ela se deitava sobre o pé dele, ficava olhando. Até um dia que ela desencarnou, passou um tempo e ele disse que teve uma outra cachorrinha que ele adotou, alguns anos mais tarde, e ela tomava a mesma postura da outra, até que ele descobriu que era a reencarnação da boneca. Bom, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Olha, esse tema, convivência, para os dias que nós estamos vivendo, é extremamente oportuno. Eu penso que a divindade, que Deus, quando coloca nesse momento essa situação da questão da Covid-19, nos isolando em família, é para que nós possamos ainda mais aprimorar esses laços da convivência. Nessa leitura que foi feita, que antecedeu a nossa prece pela Andréa, no Ceifa de Luz, não é isso? Em família, nós podemos observar que há um laboratório de aprendizado para cada espírito. Chico Xavier nos ensina que ninguém cruza o nosso caminho ao acaso. Até mesmo a pessoa com quem nós nos identificamos ou então repudiamos nas ruas, no meio social, elas trazem uma representatividade, uma importância para as nossas reflexões. No Evangelho, nós temos várias passagens da convivência, nós temos Jesus convivendo com pessoas totalmente diferentes do que ele é, porque Jesus, nós sabemos que foi o criador do nosso planeta, ele governa o nosso planeta até hoje, e ele se fez presente juntamente com 12 apóstolos e vários seguidores,
E esse convite, nós sabemos na literatura complementar espírita, que tudo já tinha sido programado, já se conheciam, cada qual dentro da sua limitação. E ele fez essa escolha no momento certo, quando a humanidade tanto precisou da sua presença, e espíritos que ele trazia com ele para que pudessem dar continuidade à boa nova. Inclusive, Mateus é um dos evangelistas. E nesse estudo do Martins Peralva, estudando o Evangelho, convivência, nesse capítulo, ele traz exatamente essa questão da convivência no momento de que Jesus ele traz esse ensino de uma forma assim muito simples. Conta-nos Amélia Rodrigues, complementando esse estudo de Martins Peralva, e nós vamos encontrar isso lá em Lucas, do versículo 27, 29 até 32, 33, quando há o primeiro encontro de Levi, que até então não era Mateus, com Jesus. E há um convite. Jesus, se nós observarmos o Evangelho, ele convida o tempo inteiro. Isso é muito importante para a nossa reflexão de hoje, porque o convite ele permanece até hoje. É o convite da convivência com os nossos irmãos, é o convite ao perdão, é o convite ao entendimento, é o convite ao amor, é o convite à esperança. Jesus convida o tempo inteiro. E conta-nos Amélia Rodrigues que Levi era coletor de impostos. Na verdade, Levi ele era um pouco mais do que um simples coletor de impostos. Levi, Mateus, ele era um homem extremamente inteligente com relação às escriturações. Era ele quem fazia a anotação de todos os impostos na coletoria, na alfândega. É como se Jesus fosse um secretário. Mateus fosse um secretário da Receita Federal. Mais ou menos, só que ele era como um publicano, que é assim como os romanos chamavam os coletores de impostos, extremamente odiado pelos judeus. Por quê? Para os judeus, já que os romanos escolhiam os próprios publicanos, os cobradores de impostos, e eles cobravam muito, extorquiam sobre tudo o que os judeus produziam. Artesanatos, criações, terras, comércio, era uma espúria, e sem contar os desvios de conduta. Então, os publicanos, os coletores de impostos, como Mateus, Levi e vários outros, eles eram extremamente odiados, repudiados pelos judeus, porque eram irmãos de sangue que exerciam um papel de Roma dentro de Israel. Então, eles eram muito mal vistos. Era espúria, ninguém. Tanto é que eles não conseguiam conviver com ninguém. Até mesmo nos templos, eles ficavam à margem dos templos, no fundo, isolados dos demais. Toda a população, dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, os publicanos eram extremamente detestados por conta dessa má índole que a maioria exercia. Porém, alguns tinham dentro de si um bem proceder, um bom proceder. Eram homens de bem, que apenas exerciam a sua profissão, como Levi, que, como já disse aqui, era extremamente competente. Era como se fosse um contador no dia de hoje, extremamente sábio e competente das suas anotações e escrituras. O fato é que ele, Levi, Mateus, ele estava muito entristecido com o seu momento de vida.
não conseguia encontrar, naquele momento de vida, um convívio, um bem viver, porque ele só se reunia com os publicanos, e que a maioria eram homens de má conduta. Então ele já estava entristecido. E conta-nos Amélia Rodrigues que naquela manhã Jesus nunca passava ali pela alfândega, que era próxima ao mar, e era próxima à casa também de Levi. Ele, quando vê Jesus se aproximar da coletoria e da alfândega, e que se aproxima e se deixa levar para bem perto de Jesus, ele diz que, como um relâmpago, o olhar de Jesus, ao cruzar os seus olhos, levaram um remexer da sua alma no seu interior, de forma que ele já sentiu o convite de Jesus, naquele instante, apenas em que haviam cruzado os seus olhos. Jesus se aproxima e então convida a Mateus a segui-lo. Levi, filho de Alfeu, siga, é o convite do Evangelho. E ele se sente totalmente entorpecido por aquele amor, por aquela energia do bem, é tocado profundamente nas fibras de seu coração, por aquele chamamento, e ele se recorda na sua mente de espírito, viajou das reencarnações, os convites anteriores, as reuniões, o planejamento, para que naquele momento, quando se cruzassem, tudo se consumasse. E ele então se entrega a Jesus humildemente e o convida ao mestre para que estivesse em sua casa. Jesus aceita o convite. Mais tarde, então, Mateus, tomado de profunda alegria, começa a convidar os seus amigos, que também eram apenas os publicanos, já que não conseguia relacionar-se nem conviver com outras pessoas, porque se envergonhavam e tinham verdadeiro rancor e ódio. Então ele convida todos os seus amigos num propósito de que eles pudessem ouvir de Jesus o mesmo chamamento, porque ele havia ouvido o mestre falar várias vezes nos templos e havia se deixado levar por aquelas palavras de melodia em seu ouvido. Prepara a sua casa com ali músicos, chama seus amigos, manda trazer os peixes de Cafarnaum, aqueles peixes mais saborosos, os vinhos, as frutas, prepara os incensos para receber Jesus. E alguns diziam, ele não virá, ele não vai comparecer na casa de Mateus, porque é um publicano. Mas Jesus, ao final da tarde, comparece com todos os seus outros convidados, que já o seguiam, inclusive Simão Pedro. Se aproxima e então Mateus o dá um abraço profundo de amor, como se pudesse registrar aquele momento do convite do passado naquele encontro feliz. E Jesus então diz a ele, Mateus, tu és um homem extremamente feliz. Obrigado por me receber em sua casa. Comem, Jesus profere alguns ensinamentos a todos aqueles que estavam ali, e então Mateus, profundamente agradecido, repara, juntamente com Jesus, que à sua porta estavam lá os escribas e os fariseus. E eles então, com a finalidade de testar a Jesus, pergunta a Jesus a seguinte frase, pergunta a Mateus, por que o seu mestre come com os pecadores e os publicanos? Que ali para eles estava a espúria, não se misturavam. E Jesus então, ao ouvir aquilo ali, os faz calar profundamente aquele momento tão difícil entre eles. Jesus diz que os que são sãos, os doentes, não precisam de médico. Os doentes precisam de médico, os sãos não precisam de médico. Quem tem saúde não precisa, somente os doentes. E vai além. Eu não vim aqui chamar os justos, mas sim aos pecadores, para que eles
se arrependam e se convertam à Boa Nova. Então Jesus vem com aquele momento entre Mateus, que passa a segui-lo junto com os demais, demonstrar que esse convite, ele é perene, ele permanece nas nossas vidas, ele está conosco a todo instante. E aqui, para nossa reflexão, principalmente nós que somos espíritas, cristãos, compreendedores do Evangelho de Jesus, das leis de relação, da reencarnação, dos propósitos de estarmos juntos em família. Deixo aqui a reflexão. O que é que nós temos feito para melhorar essa nossa conduta de convivência? Pequenos detalhes são trazidos na nossa vida. Nós, às vezes, não compreendemos as pessoas do nosso convívio, não aceitamos dentro da nossa casa alguma relação mais difícil, às vezes em relação às pessoas bem próximas mesmo, nós encontramos a ingratidão dentro da nossa casa, entre as quatro paredes, e nós nos fechamos nesse mundo, nos isolamos, porque nós encontramos nos outros alguns pequenos, entre aspas, defeitos, porque nós sabemos, segundo a doutrina espírita, que apesar de estarmos ainda reunidos todos aqui nesse planeta que está às portas, iniciando o mundo regenerado, que cada um de nós tem o seu momento, que Deus, ele criou as criaturas e nós criamos a convivência. Então, nesse ato do conviver, é a oportunidade que nós temos para progredir, sendo mais tolerantes, como foi Jesus, reconhecendo ainda a inferioridade moral e intelectual de Mateus, apesar de ser um homem totalmente instruído e já ouviu o convite. Ali Jesus demonstra a compaixão. Ali Jesus demonstra a verdadeira tolerância que nós temos que ter para essas pessoas do nosso convívio. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, ele nos diz que nós, nesses momentos de dificuldade da convivência, nós criamos um mecanismo de defesa dentro de nós. Nós criamos para o outro com o qual nós temos dificuldade da relação, do conviver, e o conviver, segundo o dicionário, é coexistir no mesmo local de maneira harmoniosa, seja dentro do lar, seja dentro do trabalho, seja na rua, é o coexistir, é o conviver de maneira afetuosa e, se possível, harmoniosa. Porém, nós, quando não conseguimos conviver, porque enxergamos nos outros uma série de defeitos, que, segundo Freud, quando nós enxergamos esses defeitos, é como se ele chama essa relação de projeção. É como se nós projetássemos nos outros, como se fosse um espelho, para nós nos livrarmos de culpas, vários e vários erros que nós carregamos ainda e que enxergamos nos outros e que temos dificuldade ainda de resolver. A doutrina espírita é clara, ela nos explica sobre isso. Ela fala exatamente sobre o que nós estamos aqui agora, pensando juntos, sobre essa questão de que cada um tem o seu tempo, cada um está no seu patamar, no seu nível de evolução intelectual e moral. Cada um de nós tem o seu talento, cada um de nós tem a sua evolução moral de acordo com o que já viveu, com suas vivências do passado. Então, nós viemos nos buscando no mundo espiritual, quando estamos fora da matéria, por uma questão de lei de atração, de afinidade e de programação de vida. Os bons espíritos dizem que nós podemos programar as nossas vidas para que nós possamos aparar as arestas. E aí, não somente no meio familiar, mas como nós já explicamos aqui na questão social, André Luiz diz que a seguinte frase, eu fiz questão de anotar: se encontrarmos uma pessoa
sacrifício em nossa intimidade, essa criatura é ela exata que as leis de reencarnação nos trazem ao trabalho do burilamento próprio. Está exatamente André Luiz falando aí o que Sigmund Freud trouxe através da psicanálise. Porque nós enxergamos nessas pessoas difíceis, e segundo a doutrina espírita, difíceis porque nós já passamos através da reforma íntima, se não nessa vida, vidas pregressas, por certos aprendizados de conviver, de convivência, de vivência, de interagir com irmãos muito próximos, e ali nós tivemos embates terríveis. Então nós, com muito sacrifício, muita provação e às vezes até mesmo através de expiações, nós conseguimos nos libertar de alguns erros do passado que enxergamos na outra pessoa. É o que nós lemos ainda há pouco também na leitura que a Andréa fez, que nós enxergamos, às vezes, um pequeno defeito no outro e dentro de nós o defeito é imenso e nós não conseguimos enxergar. Então, esse ensinamento de André Luiz, esse burilamento, é para que nós trabalhemos dentro da compaixão, dentro da tolerância, sejamos forjados, ou seja, mais ou menos que obrigados, entre aspas, a conviver, porque ninguém é obrigado a conviver com ninguém, nós podemos dar as costas e seguir com as nossas vidas, mas futuramente, em outra reencarnação, fatalmente nós encontraremos essas pessoas difíceis em nossa intimidade, para que haja ali um reajuste, uma reaproximação, um contato, para que nós possamos seguir em direção a uma evolução de progresso moral. Então, a convivência, segundo a doutrina espírita, ela é fundamental para o nosso aprimoramento. Segundo o espírito Hamed, e eu faço aqui um convite a todos, pelo nosso querido Chiquinho Francisco do Espírito Santo Neto, que tem esse livro aqui, Conviver e Melhorar, que já traz na capa aqui, inclusive na sua foto, e logo no prólogo do livro ele já fala sobre isso, sobre essa questão da organização das abelhas, cada qual com sua função, cada qual com seu trabalho, interagindo organizadamente para que possam produzir em sua colmeia um bem-estar para a rainha e para todos que ali estão. Nós somos assim, sociedade, devemos nos projetar, porém, esse convívio ele deve ser ali atingido através do amor, da compreensão, da compaixão. Martins Peralva nos diz nesse ensino, nesse capítulo 12 da convivência, do Estandarte ao Evangelho, que muitas das vezes nós desprezamos nossos irmãos que não têm uma condição ainda, talvez, às vezes social, uma projeção social, uma projeção financeira, e às vezes nós eliminamos essas pessoas da nossa vida e inadvertidamente nos esquecemos que talvez elas possam nos trazer lições dentro de uma simplicidade muito importante. Eu passei uma certa vez uma situação lá no núcleo Bandeirantes, quando eu voltava ali do nosso lar, que é aquele orfanato que tem ligação com a comunhão espírita, eu vinha num domingo de manhã, tinha saído do encontro com as crianças, estava muito feliz, eu não me esqueço disso. Parei para abastecer o carro, um daqueles postos ali da Candangolândia, e quando eu encostei o carro na bomba para abastecer, veio uma senhorinha, toda enrugada, branquinha. Era mais ou menos ali o mês de julho, era frio já, e ela veio agasalhadinha, curvada, e eu já pensei comigo, vejam o preconceito que às vezes nós trazemos, apesar de sermos espíritos. Então, eu pensei, lá vem essa velhinha, vai me pedir alguma coisa. Isso é mais ou menos o que a gente, infelizmente, ainda pensa. Olha a lição que ela me trouxe. Ela chegou perto de mim. Bom dia, meu filho. Bom dia, minha senhora. Meu nome é Alzira. Eu não esqueci nunca mais o nome dela. E eu vim aqui para fazer um pedido. Eu falei, sim, senhora. Já preparava a carteira para lhe dar a esmola.
E ela disse assim, eu estou aqui buscando ganhar o meu pãozinho do dia. Era um dia de domingo, de manhã, lá por volta de umas 10 horas da manhã. Eu falei, sim, o que a senhora deseja, dona Alzira? Ela falou, você pode comprar um chicletinho desse aqui para me ajudar? Aí tirou dentro da sacolinha dela um Tridentzinho, um chicletinho, né? Uma goma de mascar. Eu olhei para ela, posso sim, posso lhe ajudar. Ela, se você comprar um, você já me ajuda. Eu falei, sim, quanto custa esse chicletinho? E ela me disse lá, R$2. E eu fiquei pensando, né? Peguei os R$2, comprei o chicletinho, vi que ela se afastou um pouco para ir até o outro carro. E eu fiquei pensando, mas R$2 num chiclete, e no supermercado, na vendinha, na padaria, ele custa R$2,50. Quanto é que essa senhora está ganhando com isso? Alguns centavos. E aquilo me comoveu e eu fiquei observando ela. E ela então parou, tirou uma cadernetinha da bolsa, fez uma anotação. Eu já estava quase pronto a sair do posto e ela voltou. Ela falou assim, meu filho, eu posso fazer um comentário com você? E eu disse para ela, já sorrindo, claro que sim, pode. Mas antes eu quero perguntar para a senhora, o que foi que a senhora fez com aquela cadernetinha ali? O que a senhora anotou ali? Ela falou assim, meu filho, eu havia perguntado o seu nome no início, você me disse que se chamava Oswaldo, e todas as pessoas que durante o dia compram o meu chiclete, eu anoto na minha caderneta para que à noite, antes de eu dormir, eu possa fazer uma oração por ele. Eu disse, meu Deus, que vergonha que eu senti naquela hora, né? E ela disse assim, eu tenho uma coisa aqui bonita para te dizer, posso falar? Eu, claro que pode, é um complemento da lição. Quando nós costumamos a orar, às vezes nós oramos de forma errada, meu filho. E eu vou ensinar para você, se você me permitir, como é que eu oro. Aí eu falei, puxa vida, né? Que lição, hein? Uma velhinha, vermelhinha, enrugadinha ainda. Você pode me ensinar? Ela disse assim, meu filho, quando eu vou orar, eu oro da seguinte forma. Primeiro, agradeço a Deus por ter saúde para todos os dias e buscar, através do esforço do meu trabalho, esse pão. Segundo, pedir sabedoria a Deus para que eu possa poder saber viver com o pouco que eu ganho, para que aquilo seja suficiente em minha vida, nem mais nem menos. E o terceiro, meu filho, pedir para mim, para a minha família e para todas as pessoas do meu convívio, principalmente as que me ajudam comprando um chicletinho, que elas tenham proteção durante o dia. E foi embora a velhinha, e eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas, observando aquela figura linda, iluminada a partir. Que lição! Às vezes as pessoas mais humildes se aproximam da gente, se aproximam do nada. Uma criança na rua, uma criança em casa, um filho, uma filha, uma esposa, um esposo, uma cunhada, um cunhado, uma sogra, um sogro, um amigo, uma pessoa mais difícil. Sempre vem cruzar o nosso caminho com um único propósito, que é o nos trazer uma experiência através dessa convivência, desse coexistir. Se nós pararmos um pouco e observar sobre as pessoas que passam no nosso caminho, às vezes sem dizer uma palavra, apenas através de um olhar singelo, que é o relâmpago cruzando os nossos olhos. Nas criaturas mais humildes é o olhar de Jesus olhando profundamente para dentro de nós, nos pedindo uma oração, nos concedendo uma oração, nos concedendo um momento de encontro. É uma oportunidade.
nós vamos encontrar Jesus nos convidando o tempo inteiro. Nós nos recordamos agora do Evangelho de João, que foi também, viveu até ficar bem velhinho, e quando não tinha mais condições de dizer mais nada sobre Jesus, ele dizia: filhinhos do meu coração, amai-vos uns aos outros. É essa a lição de Jesus. E ele nos traz em um Apocalipse, lá no capítulo 3, no versículo 20, a seguinte frase de Jesus: eis que eu estou à porta, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Eis que eu estou à porta. A porta da nossa casa, que é a nossa alma, o nosso coração, que às vezes está vazio, pode estar repleto de amor através do convívio. E nós fechamos a porta. Fechamos a porta para os nossos irmãos. Fechamos a porta para Jesus. Então, é importante que nós possamos abrir a porta da nossa casa, para trazer para dentro dessa casa esperança, alegria, afeto, porque o conviver é progredir. Que Jesus possa estar conosco, nos conduzindo pela vida, fazendo-nos conviver cada vez que esse convívio seja mais belo, mais profundo, seja melhor, que nos traga aprendizado, que nos traga paciência, tolerância. É a nossa palavra de hoje para a nossa reflexão. E nos entregar a essa luz infinita, grandiosa, de amor, de paz, de harmonia, que diuturnamente está conosco. Jesus, irmão querido, Pai amado, nesse instante nós lhe agradecemos toda a inspiração, todo o amor, todo o carinho, a fé que já está em nossos corações, que nos vincula à presença de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre. Senhor, somos totalmente gratidão por esses momentos de estudo, de fraternidade, de união de pensamentos que animam a nossa alma a querer sempre melhorar, a querer sempre ver a vida com olhos melhores, de amor, de benevolência, de tolerância. Auxilia-nos, Senhor, a mantermos essa vibração de amor e paz em todos os momentos da nossa vida. Que os nossos momentos de dificuldade, nós consigamos nos recordar de que Jesus está conosco, a nos amparar, a nos direcionar, a nutrir nossa esperança, nossa vontade de sermos melhores. Pai amado, nesse instante em que nos encontramos, nós unimos a força que já temos de fé, de esperança e de alegria, e te pedimos pelo nosso próximo, pelos nossos irmãos em humanidade, que sofrem dores do corpo e dores da alma, que ainda se encontram perdidos, desalentados, desanimados, desorientados nesse instante. Que o teu manto de luz, Senhor, envolva cada coração, aquecendo suas almas na certeza de que Deus está com todos os teus filhos em todos os instantes. Te pedimos por todos aqueles socorristas, auxiliares da linha de frente, encarnados ou desencarnados, que a tua luz, que o teu amparo se faça com cada um desses nossos queridos irmãos. E quanto a nós, que às vezes julgamos que nada podemos fazer, auxilia-nos a nos unirmos em prece,
em prol desta humanidade, em prol da saúde, em prol do amor, acreditando constantemente de que tudo está caminhando para melhor, de que Deus está no comando deste barco, que nada, nenhum aprendizado é em vão, mesmo que nós não consigamos ainda entender. E é na certeza, Senhor, da Tua presença, do Teu amparo, da Tua proteção incondicional, que nós oramos em agradecimento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas ofensas. Ensina-nos a perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair quando é em tentação. Livra-nos de todo mal, pois vosso é o reino, é o poder e a glória, hoje e sempre. Que a doce paz de Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes, hoje e sempre. Graças a Deus.